Queridos irmãos, queridas irmãs, amadas mamães, feliz Dia das Mães. São os nossos votos de um feliz dia abençoado, santo, cheio da graça de Deus a você que é mãe e que fez e faz esta experiência de criação, de co-criadora com Deus, fazendo com que nós, homens e mulheres neste mundo, cresçamos e sejamos felizes. Então a você, neste dia especial, felicidades. Hoje nós estamos aqui celebrando o 5º domingo da Páscoa. Neste 5º domingo da Páscoa, nós somos convidados a meditar o caminho da igreja antiga e olhar neste caminho antigo o caminho da igreja de hoje, frente às tantas e inúmeras dificuldades que o mundo nos proporciona, nos oferece, que o mundo nos desafia a viver. A igreja antiga é também uma igreja que reclama, que critica, e a crítica aos irmãos que lideravam a comunidade é que muitas pessoas não eram bem tratadas ou cuidadas pelos apóstolos ou pela igreja que nascia. E então, a igreja de Jerusalém resolve, juntamente com todos os 12 apóstolos, unida em oração, numa fé, responder a estas críticas, criando o diaconato. 7 homens são escolhidos para esta missão diaconal. A palavra diaconia significa serviço. Eles iriam servir às mesas, servir aos pobres, servir às viúvas, a todos os que precisavam. Então, 7 homens de origem grega são chamados e eles vão servir a comunidade que necessita. Diríamos assim que o diaconato é a primeira experiência ministerial da igreja. Depois, é claro, da experiência de apóstolos, daqueles que são enviados por Cristo em missão. E o Espírito, então, escolhe estes homens e os leva para imporem as mãos, para serem um Cristo no meio da humanidade, serem referência da igreja àqueles que sofriam. Assim nós ouvimos o salmo de hoje que nos convida: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. É o salmo de espera, de expectativa, um salmo que nos convida a meditar a nossa vida no horizonte muito maior do que o hoje, porque nós somos compostos de passado, de presente e almejamos o futuro. Não podemos ficar presos apenas ao passado ou ao presente, mas devemos sonhar com o futuro, um futuro melhor. E o Papa Francisco recentemente diz: preparai-vos para um amanhã melhor, já prognosticando um tempo novo de renovação pós-pandemia do coronavírus, desse Covid-19. Então nós somos convidados a orientar a nossa vida numa direção mais esperançosa e procurar então fornecer aos irmãos e irmãs, levar às outras pessoas esta mensagem de coragem, de paz, de reerguimento.
constituindo uma sociedade nova, mais justa, mais fraterna. Para isso, irmãos e irmãs, nós cristãos devemos solidificar a nossa fé em Cristo, pedra viva, a qual a segunda leitura de hoje nos convida a experimentar. A primeira carta de Pedro é um verdadeiro testamento de fé. Pedro convida a olharmos para Cristo como pedra angular, pedra que foi rejeitada pelos pedreiros, como a pedra fundamental. Cristo é aquele sobre o qual a nossa vida deve se alicerçar. Muitas vezes nós somos seduzidos pelos ídolos deste mundo, pelo dinheiro, pelo poder, pela política, por tantas outras coisas que nos levam a erros, a enganos e nos tiram a verdadeira fé, a verdadeira experiência de Deus e nos colocam apenas no horizonte do tempo presente, porque a fé também ela é uma mistura de esperança com o amor que nós vivemos. E a esperança é sempre um olhar para adiante, para além do hoje, mas vivê-lo com intensidade, para viver o amanhã bem e feliz. Assim, Pedro convida a comunidade que é um sacerdócio santo, uma casa de Deus, povo por ele conquistado, raça escolhida, sacerdócio do reino, tantos adjetivos para esta igreja, para que ela seja presença viva de Deus no mundo. Assim somos nós neste mundo. Se um dia optamos pela fé que nossos pais nos deram e a confirmamos pela crisma e a vivemos dia após dia, devemos fazer a diferença neste mundo, sermos mais presença de Deus, levarmos às pessoas a paz, levarmos a mensagem de misericórdia, de justiça, de direito e de igualdade para todos. Mas nem sempre isso é o dever e a agenda dos cristãos neste mundo. E vemos muitos cristãos desviados do caminho, cheios de heresias, mas ainda muitas vezes autoritaristas, se acham donos da verdade e por estarem presos a uma ortodoxia, se valem para julgar as pessoas. Não é a ortodoxia que nos salva, irmãos e irmãs, é o amor de Deus. Não é ser um santinho do pau oco que nos salva, é o amor que nós vivemos nas relações cotidianas, nas coisas que nós fazemos, nas opções justas, solícitas, bondosas, que formam a fraternidade, que nos salvam e constroem um mundo melhor. Assim, nós somos convidados hoje a este caminho de fé. Vejamos na história da humanidade o que representa o caminho. As estradas antigas eram aberturas de novos horizontes. Os romanos, os egípcios, depois os bárbaros, eles abriam trilhas e caminhos e vias para chegar onde desejavam chegar. Nós também vivemos em caminhos, em muitas direções. Um poeta espanhol diz: caminhante, não existe o caminho se faz caminhando. Nós não podemos pensar no caminho de nossa vida sem nos colocarmos nele, na direção de nossos objetivos, daquilo que nós queremos conquistar, daquilo que nós queremos construir.
E o Evangelho de hoje, portanto, diz que para seguirmos este caminho que é Cristo, verdade e vida, precisamos não perturbar o nosso coração. Diz Jesus no início do Evangelho de hoje, no capítulo 14, no que nós chamamos de discurso de despedida, no Evangelho de São João, que começa após Jesus lavar os pés dos discípulos. Este capítulo 14 é rendido muitas vezes mais até o capítulo 17. E numa extensão narrativa que é chamado de discurso de despedida, Jesus está testamentando a fé. Ele está dizendo com estas belas palavras aquilo que é eficaz, fundamental, que ratifica a nossa fé, que vai solidificando, fortalecendo, cristalizando a nossa fé. E tudo começa neste discurso com simples palavras: não se perturbe o vosso coração. Vejam que palavras lindas para um tempo tão difícil que vivemos, 2020. Quando é que pensávamos ou quando é que pensamos que viveríamos tais situações que vivemos hoje? Este discurso, neste quinto domingo, já prestes a celebrarmos daqui a pouco a Ascensão e Pentecostes, vem a calhar, vem preencher o nosso coração de alegria, o seu coração de mãe. Certamente hoje, neste dia, você gostaria de estar bem agarradinha com seus filhos. Mas, por causa deste cuidado com o isolamento, os filhos estão num apartamento, você está em outro, mas o amor é que une cada um de nós. Fios invisíveis que nos comunicam com o outro. Então esta palavra é para você, para mim, para todos nós, comunidade de fé, igreja, que estamos neste mundo. Nós somos a luz do mundo, o sal da terra. E para darmos sabor à terra e iluminarmos as pessoas, o nosso coração não pode estar perturbado. Perturbado significa desorientado. E desorientados significa que nós não sabemos a direção e o caminho que nós devemos tomar. Irmãos e irmãs, há muitos caminhos, mas só o caminho que nos leva à vida e à salvação é Cristo. E Cristo nos orienta a vivermos o amor, a paz, a solidariedade, a justiça, o perdão, a vivermos tudo isso que constrói um mundo mais humano, mais fraterno. Mas, contrário a isso, muitos cristãos estão aguerridos, até pegando em armas, se dilacerando uns com os outros, brigando, perdendo a paz, ou seja, estão perturbados, não sabem qual é o caminho que deve ser percorrido. O caminho de Cristo, irmãos e irmãs, é o caminho da sensatez, da razão, do amor, de tudo aquilo que constrói uma sociedade mais justa, mais fraterna. E se Cristo estivesse fisicamente hoje no meio de nós, Ele preferiria muitas vezes mais a vida do que aos discursos de que a economia está parada. Mas se a vida morrer, a economia acaba de vez. Precisamos pensar nisso. E Jesus nos orienta hoje a esta casa do Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, uma delas será para nós. Mas como é que nós chegaremos lá?
se nós colocarmos Jesus como o caminho que nós percorremos, se nós fizermos de Jesus a verdade que nos orienta, e isso, infelizmente, muitos não estamos fazendo, porque estamos presos a muitas outras verdades e até a nossa auto-verdade, porque muitas vezes somos insensatos, somos egoístas. E na comunidade cristã o egoísmo não cabe, porque não forma comunidade, não forma laços de bondade, de solidariedade, porque se cada um é detentor da sua verdade, acaba-se a verdade absoluta, que é o amor de Deus. E Ele é, finalmente, a vida que nos dá a vida. Ninguém tem mais amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. É isso que Cristo nos diz. Ele deu a vida para nos salvar. Assim é você, mamãe, que está aí participando conosco desta missa pela Guadalupe TV. Assim é você, mamãe, que está aqui celebrando conosco. Certamente você também dá a vida e, se preciso for, daria absolutamente sua vida por seus filhos. Isso é amor. Não há outra palavra para descrever tal verdade. Assim, Jesus nos coloca, portanto, e por fim, na direção da relação fundamental que constrói este caminho, a verdade e a vida, a relação com o Pai. Nós sabemos muito bem que nossa teologia cristã nomeia Deus como Pai. Nós não queremos aqui tirar esta verdade porque ela é sólida. Ela nos faz filhos, nos leva a pensar no mundo de um Pai nosso, que está no céu e na terra, que nos dá o pão nosso de cada dia e nos perdoa como nós perdoamos a quem nos ofende. Mas Deus também é mãe. E vamos dizer que nesta bondade de Deus nós vemos o retrato de mãe. Não é nenhuma heresia dizer que Deus é pai e mãe, porque nos trata com tanto afeto que só mãe sabe tratar. Nos acaricia, nos põe para dormir, nos tira os pesadelos e nos devolve nossos sonhos. Nos dá o melhor que nós precisamos. Assim é Deus. Ele é pai e mãe e nos trata com amor. Assim é Jesus na sua relação com o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. É assim, irmãos e irmãs, que nós encontramos sentido para o caminho que estamos percorrendo. Se estamos em Deus, se estamos no Pai, que é também mãe. Encontramos a verdade que nos orienta, este Deus que é Pai e é mãe. E assim, este Pai, mãe, nos dá a sua vida, nos entrega seu Filho na sua palavra e também na Eucaristia para nos fortalecer. Que você, ao celebrar hoje este Dia das Mães, rezando por sua mãe, agradeça a Deus pela vida dela em sua vida. Mãe que simboliza poesia, canção, ternura, afago, presença de Deus, amor que nos chama a viver sempre mais felizes, porque é isso que as mães querem, nada mais, nada menos que a nossa felicidade. Assim seja. A vocês, mães, a você, mamãe, o nosso amor. Te amamos, mamãe. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, não perturbando o nosso coração, crendo em Deus, crendo no seu Filho Jesus, elevemos a Ele nossas preces filiais com amor.